Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Hoje a gente vai continuar o conteúdo de hidrostática, tá bom? E a gente vai analisar sobre o teorema de Steven, tá bom? O Steven, mas o certo eu acho é Steven. Vamos lá. Vamos fazer a seguinte análise, pessoal. Eu vou fazer aqui um determinado recipiente, tá? Digamos que aqui eu tenho um determinado recipiente, tá? E esse recipiente aqui, digamos que vai ser um recipiente aberto, tá? Beleza? Deixa eu só organizar isso aqui. Deixa eu tentar melhorar o máximo que der aqui. Isso. Digamos que vai ser um recipiente aberto, tá? Aqui, pronto, tá bom. Recipiente aberto, ok. E nesse recipiente vai ter um determinado líquido, tá? Um determinado líquido. Então aqui a gente tem determinado líquido aqui dentro. Esse líquido ele tem uma determinada densidade, tá? Então esse líquido tem uma determinada densidade que eu vou chamar de densidade de D, tá bom? Aí aqui a gente vai analisar a seguinte situação. Aqui a gente tem dois pontos. Nós vamos chamar, digamos que de o ponto A. Aqui eu tenho um ponto que pode ser dito como ponto A. E aqui eu tenho um ponto que pode ser dito como ponto B, tá bom? Ponto A e ponto B. Perceba que esses pontos, tá? Esses pontos, eles têm uma determinada diferença de altura, tá? Então, eles têm uma diferença de altura que nós vamos chamar de ΔH, tá? Então, nós temos uma altura que vai ser chamada de ΔH. Isso é importante a gente se atentar a esses detalhes. O que é importante aqui nesse teorema, tá bom? No teorema de Steven. A importância é a gente analisar a pressão, tá bom? A pressão. Então, o nosso estudo vai estar focado na pressão que está sendo exercida aqui. Pressão, tá? Já estudamos anteriormente que a pressão antes, na nossa análise, pressão era força sobre uma determinada área, tá bom? Só que aqui nesse teorema a gente vai usar alguns outros conceitos importantes para a gente poder conseguir ter uma definição dessa pressão aqui, tá bom? Como que vai funcionar aqui? Aqui a gente vai estar analisando a pressão em diferentes pontos. Então, pressão em diferentes pontos, tá? Então, pressão em diferentes pontos. Então, nós vamos analisar a pressão em diferentes pontos que são importantes para a gente poder fazer essa analogia. O que é importante sabermos aqui? Que esse determinado recipiente, esse líquido, está sujeito a uma gravidade local. Então, nós temos uma gravidade, tá? Uma gravidade local. Então, nós temos uma gravidade local, tá bom? É importante termos, digamos que esse aspecto, tá? Se eu fosse analisar a pressão, como que seria a fórmula, né? Como que seria o formalismo? A pressão em A eu poderia descrever assim: PA, pressão em A, é igual ao quê? É igual a densidade do líquido, tá? É importante eu me atentar que essa densidade é do líquido, tá? Então, vezes altura em A vezes a gravidade local. Beleza. Do mesmo modo, se eu for analisar no ponto B, eu faço a mesma analogia. A pressão em B é o que? A densidade local, o líquido, veja que é a mesma coisa, vezes a altura em B, se eu quiser calcular a pressão vezes a gravidade, tá bom, pessoal? É importante. Tá. Se eu quero analisar essa diferença de pressão, qual seria a fórmula que me permite fazer esse cálculo, né? A diferença de pressão.
Então eu faço PB menos PA é igual a. Aí eu faço a diferença de cada análise, tá bom, pessoal? Então, quem é a análise de PB? A PB eu tenho uma densidade vezes uma altura em B, né? Uma altura em B vezes o quê? Vezes a gravidade menos a diferença do de cima aqui, que é densidade vezes a altura em A vezes a gravidade. Aí é fácil. PB menos PA. Isso daqui, pessoal, nada mais é que variação, né? Então, isso daqui nada mais é como uma variação. Então, se é uma variação, eu posso chamar de ΔP, tá? ΔP igual a mesmo sujeito aqui, eu vou colocar os termos comuns aqui em evidência. Então, eu posso pegar, fazer o seguinte: D vezes G. E aqui dentro do parênteses, eu coloco quem? Altura, tá? Altura em B menos altura em B menos altura em A, né? Altura em B menos altura em A. E isso daqui a gente também conhece, né? A gente conhece daqui como delta H, né? Que é a variação da altura, a variação entre dois pontos. Então, finalizando, eu tenho essa equação: ΔP é igual a densidade vezes a gravidade e vezes o ΔH, que é a altura. Então, essa daqui é a fórmula do teorema de Stevens que a gente utiliza para poder fazer os cálculos. E o que, que a gente conclui com essa análise, né? O que, que a gente pode fazer de definição? A gente define, na verdade, que a diferença entre as pressões de dois pontos de um determinado fluido que se encontra em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre a profundidade dos pontos, que justamente é essa equação aqui, tá? Então, essa densidade aqui, eu tenho que me atentar que a densidade do líquido, tá? Essa daqui, o G é a gravidade local e o ΔH é a variação de pressão, né? Aí, o que é importante mais ainda nessa teoria? Essa teoria é importante a gente saber o seguinte. Eu vou colocar bem aqui só para enfatizar, para a gente finalizar essa ideia sobre esse teorema que tem que saber. A pressão em um mesmo ponto é a mesma. Como assim o mesmo ponto que o senhor está dizendo, professor? Aqui. Digamos que eu passo uma linha, tá, pessoal? Digamos que eu vou fazer isso daqui. Eu passo uma determinada linha, tá? Eu passo uma determinada linha aqui. E nessa linha aqui, ó, aqui em cima tem pontos. Eu posso até mudar de cor. Aqui tem pontos. É importante saber que esses pontos aqui são o mesmo. Eu estou querendo dizer que a pressão aqui é a mesma. Em um determinado ponto homogêneo, né, um determinado fluido ali, a pressão ela vai ser a mesma. A pressão se altera com a mudança da profundidade. Então, quanto mais profundo for, maior é a pressão. Isso daí vocês podem se atentar no quesito de um determinado submarino. Quanto mais o submarino ele está afundando, mais sujeito está a uma pressão maior, tá bom? É importante se atentar a esses detalhes. Basicamente, pessoal, na aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. E até a próxima aula. Um grande abraço.